Olá, tudo bem? Olá, como vai? Quarto vídeo de hoje o estudo será ainda sobre o tema curai enfermos e expulsai demônios. Vamos fazer a nossa oração? Na verdade, isso é apenas o começo do iceberg. E nós vamos então orar, vamos buscar a direção do Senhor. Feche seus olhos e repita comigo. Pai querido, muito obrigado por mais uma oportunidade que temos de estar, assim, esclarecendo um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado, para que essas pessoas que ouvirem a tua voz, derem ouvido ao Senhor, possam receber o que a igreja tanto tem esperado, o revestimento do Espírito Santo para a terminação da obra. Por Jesus. Amém. Bem, o vídeo de hoje vai ser o início de um estudo bem aprofundado e bem longo. Então, se prepare, não perca nenhum, porque vai ser a cada dia será mais conhecimento para vocês. A gente resolveu fazer bem profundo esse estudo, então vai ser vídeos que a gente não sabe ainda a quantidade que será. E, para início, o verso de referência para esse estudo é o verso que está em Lucas, capítulo 9, o versos 1 e 2, que diz assim: Reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curarem doenças, enviou-os a pregar o reino de Deus e fazer curas. Eu gostaria que o irmão começasse falando sobre o seguinte: os demônios são deuses? Na realidade, demônios são anjos caídos, aqueles anjos que eram mais próximos assim de Deus, Sim. que foi tirado deles o amor, a misericórdia, a empatia, todas as qualidades que Deus tinha neles, que Deus colocou. Quando eles se rebelaram, Deus tirou. Então, eles se fazem passar por deuses, como no Egito, na Mesopotâmia, na África. A gente vê... Então, todos esses deuses que... eles cultuam. Mesmo nós vemos Buda, enfim. Então, ele foi manipulado pelos demônios, por Satanás e seus demônios, para que as pessoas desviassem do Senhor. Como eles não podem com Deus, mesmo que juntasse todo terço de anjos maus, não podem com Deus. Não. Então eles se fazem passar por anjos de luz, como diz na Bíblia, por pessoas que sábias que morreram, por pessoas assim que fazem o bem, por pessoas assim que ele se faz passar por familiar, que está assim em desenvolvimento, querendo crescer e tal. Sim. Enfim, ele engana, ele se faz passar por anjo de luz para enganar, se possível, até mesmo os crentes. Mesmo os escolhidos. Agora eu queria saber do irmão o seguinte: por que Deus permite a atuação dos demônios na vida das pessoas? Porque, na realidade, o livre-arbítrio, se a gente prestar atenção, o livre-arbítrio, de uma certa maneira, ele limitou a Deus. Mas eu gosto de Deus porque Deus não se deixa, vamos dizer assim, dominar. Ele tem a norma dele. Para começar, Deus só ouve a si mesmo. É o Pai, Filho e Espírito Santo, eles, só eles. Eles são, assim, incriados. E todas as criaturas, na realidade, dependem dele. Então, se a gente prestar atenção, Deus tirou. É como a gente também tiraria se a gente tivesse um funcionário, assim, que ele, vamos dizer, se botasse ele como um gerente, ele mandasse em todo mundo, porque ele recebia a ordem e você ganhava para isso. Certo. E de repente a pessoa não correspondesse, o que você faria com ele? Não. Não vou te mandar embora, mas vou te envergonhar. Então, Deus tirou, destituiu eles de poder. Esses anjos, foi tirada toda a graça, a misericórdia, o amor, foi tirado deles. E Deus permitiu. Por quê? Primeiro porque Deus deu um livre-arbítrio. Se Deus fosse, vamos dizer, errou, matar,
teria duas coisas que iriam acontecer. Por exemplo, o que os bons ou nós hoje ia pensar de Deus? Ah, não sei não. Então, se ele já matava é porque, de repente, não era bem assim. Não é bem assim. É alguma Como, por coisa exemplo, aí, né? quando é que o céu compreendeu os anjos que não caíram? E mesmo os que caíram compreenderam que realmente Lúcifer tinha errado. Quando? Não sei Na explicar. cruz. Na cruz. Que foi provado que realmente aquilo que ele pensou lá no céu, eu vou pôr meu trono nas mais altas nuvens, serei. No mínimo ele queria ser semelhante, ele queria estar acima, mas se não desse, pelo menos. Entende? A criatura com o Criador. Deus não poderia ter destruído ele de imediato. Esse que é o erro, porque as pessoas pensam que Deus não pode matar. Deus pode matar, sim. E tem um verso na Bíblia que Jesus está falando. A gente não tem que temer aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Mas deve temer aquele que depois de matar o corpo ainda pode matar a alma. Lógico, quem faz pode desfazer. Lógico. Então, Deus poderia, no caso, ter destruído Lúcifer. Mas o que ele mesmo ia falar para si mesmo quando ele se olhasse no espelho? Ia ser difícil, porque... Né? Como é que ele mesmo ia pensar, será que eu sou mesmo todo poderoso? Existem coisas que, mesmo nós, ser crente assim na frente das pessoas é fácil. Mas ser crente lá no particular... aí é que é. E você tem experiência sobre isso, não tem? Sim. Por exemplo... Nós nos conhecemos... porque é o que eu falo para o irmão, que na verdade... Eu conheci o irmão, né? A gente, que nem estava falando, que eu gostaria que eu falasse sobre isso. Que a gente tinha contato de ajuda, que ele sempre me ajudou, desde que ele entrou, vamos dizer assim, que ele entrou na minha vida e para me ajudar, que eu tive uma depressão horrorosa, enfim, estava com a minha vida totalmente destruída em todas as áreas. E quando o irmão chegou, ele me ajudou, mas assim, era aquela coisa. O irmão me ajudava e ia para casa dele. Depois a gente se falava por telefone. Depois, quando ele teve a WhatsApp, falava por WhatsApp. Então, havia uma distância, vamos dizer assim. Mas depois, quando você... Nem, por exemplo, agora nós moramos na mesma casa, ele tem a casinha dele, né? E eu tenho a minha casa. 144 metros de diferença. 144 passos, como ele disse. Então, eu venho aqui, eu cuido da casa dele, eu faço a comida para ele, essas coisas todas, né? Então, eu me tornei cuidadora do irmão. Então, e ele também me ajuda muito, 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 muito. A parte espiritual, então, é surreal, assim. Então, o que acontece? Só que o contato agora ele é um pouco diferente, porque o contato é um pouco bem mais próximo do que era antes. Então, a diferença eu falo para ele, a diferença do nosso contato hoje, por exemplo, né, mais próximo do que era antes, é completamente diferente. Então, às vezes, até dá alguns choques em algumas situações e tudo mais. Então, é isso, né, que o irmão queria fazer uma comparação, né? Por exemplo, a gente nota, muitas vezes, que o grupo, ele faz igual faz lá na Laodiceia. Vaquinha, de presente. Você fala... Só que a gente não sabe se ele está falando de coração, se ele está obedecendo ou não a palavra. O problema é esse. Sim. Não basta só você falar que crê. Não basta você falar que tem fé. Se você não vive o que você diz... O que está aprendendo. A Bíblia diz, assim falai... Assim procedei. Assim procedei. Então, talvez seja essa diferença. Os irmãos, desculpem, eu não estou acusando ninguém. Mas talvez a diferença esteja nisso. Como você. Falar de longe é uma coisa. E conviver, como eu sou uma pessoa assim... Eu não sou de estar alisando ou passando a mão por cima. Se eu vejo uma coisa que não dá certo, eu tenho que falar, porque a minha própria vida, a salvação, depende da sua. Sim. Se eu for negligente com você e você se perder, Deus não vai cobrar? Vai. Então, natural. É isso aí, irmãos, que muitas vezes pode estar acontecendo no nosso grupo. As pessoas consentem como ela consentia, mas só de ouvir falar, mas não de viver. Vivenciar mesmo. Que era o mesmo caso de Jó. Como é que era Jó?
sincero, reto. Temia Deus e se desviava do mal. Só que ele não tinha uma intimidade com Deus. Ele não conhecia o Senhor profundamente, né? Exatamente. Ele ouviu falar que se ele fosse bonzinho, que se ele fizesse isso, Deus abençoaria. ia abençoá-lo. Sim, Só que quando Deus foi obrigado foi. a executar, Deixar o diabo tocar? executar a sua justiça, porque se Deus falasse, não, pode sair daqui, fora. O que o diabo ia dizer? Também não é bem assim, tá vendo? Ó? Ele correu, ele ficou com medo. Ele não, Né? Deus só preservou, só não tira a vida dele. Aí tirou os filhos, tirou o bem, tirou isso, tirou. A mesma coisa acontece com a gente. Sim. Se você não tem o conhecimento da palavra de Deus, você pode até ser como Jó, boazinha, fazer as coisas bonzinho e tal. Mas se você não conhece os seus direitos em Cristo, você cai para cima. Porque nós temos direito. Você sabe que promessa é o quê? Dívida. Promessa é dívida. E nós temos mais de 8.500 promessas de Deus. Se você reclamar uma promessa de Deus, Deus vai ter, olha, eu estou falando que Deus vai ter que cumprir. Por quê? Porque ele é fiel. Porque o que ele fala, ele cumpre, não é que mas se ele não quiser cumprir? Ele não cumpre, ué. Mas tá certo? Aí o irmão que responde. Ué. Ele, afinal de contas, o que vier a mim? De maneira nenhuma eu lanço fora. O que pedir em meu nome? Eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se você pedir alguma coisa em meu nome, eu farei para que o Pai seja. Se Cristo não, certa coisa Cristo não fizer, olha, ele então não está se negando. Então ele não é tão poderoso assim. Poderia dizer então, isso. A gente tem que entender que realmente tudo, qualquer coisa é possível que crê. Mas depende, né? O que Paulo chegou a essa conclusão. Em Romanos 8 ele diz, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Mas aí ele acrescenta que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E no 31 e 32 diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes juntamente com ele nos deu todas as coisas, como não nos dará também com ele a vitória? Deu para entender? Paulo chegou a essa conclusão. Sim. Tudo posso. Não falou alguma coisa eu posso. Tudo posso. Tudo. E Deus também não pode falar, eu sou bonzinho com você até uma certa... Não. Deu para entender? Quando o crente conhece seus direitos em Cristo, assim como o diabo não conhecia. Oxi, ele sabia que... E conhece, se ele sabe. desafiasse também, o senhor cobre ele de bens, eu não posso tocar na vida dele. Deixa eu tocar para ver. O que Deus podia fazer? Nada. Toca então, só não tira a vida. E o que Deus pode fazer quando você conhece a palavra dele? Mesma coisa. E o que Deus pode fazer quando você conhece Marcos 11, 23? Aí eu repita o verso. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê, se fará aquilo que diz, assim será com ele. Então, nesse verso, você tem poder para mandar monte embora e trazer monte. Você manda um monte que você não quer embora. Mas que monte são esses? Monte é dificuldade. Já subiu o pico do Jaraguá? Eu não. Quem já subiu diz que é difícil. Monte é dificuldade, é problema, é doença, enfim, tudo que não presta, qualquer. E quando está falando qualquer, não é uma pessoa especial. Nossa, é o pastor fulano que falou. Mesmo que a Bíblia não está falando mais, ele falou porque ele tem mais experiência. Qualquer que disser, qualquer um que tem boca, que às vezes fala até palavrão, não é? Você tem língua? Tem. Você fala? Falo. Diga, aí, tá vendo? Ela fala. Não é que ela fala? Não é então, que ela fala. Qualquer que disser este monte, lança-te no mar. O que significa mar? Povos, nações e línguas. Então não está falando para você mandar para o inferno. Não. Porque tem gente que fala. Só que sai da minha vida. Então, você manda, mas eles têm autoridade de Deus para agir na terra. Sim. Jesus ainda não deu a palavra final. Eles têm autoridade. Sim. Mas a gente pode
a gente pode dar essa ordem para eles saírem, ok? Da minha vida. Mas pode ir lá para... Vamos falar uma cidade aí. Sei lá, pode mandar lá para o Nordeste. China. Vamos mandar para a China, vai para a China. Quer dizer, deu para a gente ir para longe. É por isso que muitas orações não funcionam, porque a pessoa manda para o inferno. Ele está contra a palavra de Deus. Não está falando para mandar para o inferno. Qualquer que disser esse mano, ergue-te, lança-te no mar. E não duvidar. Vai procurar a tua turma para lá. Aqui não. Às vezes você está com a dor. Repara que não são muita coisa. Você está com uma dor. Se você estiver no espírito, você só dá uma ordem. Aqui não, Satanás. Em nome de Jesus, fora. Ele tem que sair. Então, quando a pessoa conhece Marcos 11:23, ele sabe que no nome de Jesus ele tem poder para mandar monte embora. Você pode mandar os montes que te perturbam. E pode trazer montes bons. Que montes bons? Opa, prosperidade, saúde. Amor. Companheirismo. Enfim, tem uma série de coisas boas. Então, você tem poder. Então, não é o que você queria, nem o que você pensou, mas o que sai da tua boca, que são os 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato. O que você definir dali, que sair da tua boca, é o que vai definir a tua sorte para o bem, no nome de Jesus. E se você percebe, no 24, então, quando a obra, você falou, a obra já está o quê? Está pronto. Assim falai? Assim proceder. E como é que é esse proceder? Aí você tem que passar a louvar a Deus, contando que aquela obra já está pronta. Considerando que a obra foi o quê? Já foi feita. Continua doendo, estou apertando. Está amarrado, não, louvado seja o nome do Senhor. Já estou curada pelas chagas de Jesus, eu não estou sentindo nada. Esse que é o problema, porque a gente tem que andar não por vista, mas por fé. Por fé. E quando você afirma uma das promessas do Senhor, 8.000 promessas, 8.500 promessas, aquilo Deus vai ter que fazer. Por quê? Porque Ele é fiel. Porque Ele não mente, Ele não volta atrás. Deus não pode falar uma coisa aqui e outra ali. Foi o caso do Jó. Entende? Quando você tem esse conhecimento que os animais não têm, o que disser será feito. Então, aí você pode sair da miséria, você pode sair da doença, você pode sair de um relacionamento conturbado. E nós, como nós julgamos os anjos, Deus fez uma purificação. Sofremos na carne, sofremos de todas as maneiras, mas a gente permaneceu fiel. Sim, com certeza. Que foi o caso de Jó. O erro de Jó foi achar que o mal vinha de Deus. Deus deu, Deus tirou. Mas quando Deus se revelou para ele, Jó, você pode ser sincero, reto, temente a mim, pode ser perfeito, mas eu estou acima. Fala agora, o que você acha? O que ele fez? Baixou a cabeça. Não, tapou. Eu tapo? Tapa minha boca. Antes eu te conheci e ouvi falar, hoje os meus olhos te veem. Bom, nós vamos dar uma paradinha, na verdade, nesse vídeo, porque continua no próximo, mas antes nós pedimos que vocês curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho, deixem seus pedidos de orações, ajuda espiritual, vocês podem pedir através do e-mail que está no final do vídeo. Nós temos o grupo também que das 15 às 18, todos os sábados nós aprendemos mais da palavra de Deus, mais profundamente. Vocês estão convidados a estar conosco. Entre em contato através do e-mail se vocês têm esse interesse. Nós estaremos à disposição. Irmão? Antes de eu terminar, eu quero só dar um alerta para você. Lembrar, um lembrete. Lembra que o elefante não sabe a força que ele tem. O crente também não sabe o poder que ele tem em si. Verdade. O crente tem poder até sobre a morte. Nós temos vídeos também que a gente reteve a morte. Até que o Senhor, assim, nos deu a vitória. Sim. E nós temos vídeos, assim, de, vamos dizer, a gente impedir que a pessoa morresse. E a gente tem vídeo também que quando a gente foi orar por alguém, o Senhor falar, não pregue cura, pregue salvação. Sim.
Porque é o era Senhor plano de Deus, entende? Então, se o crente, a hora que ele descobrir o que ele é em Cristo Jesus, Uhum. realmente Satanás vai andar debaixo. Dos pés. Até Você- o próximo. Você quer isso para você? Quer de dominar passar a ser dominador? Que Deus te abençoe, que você possa entender. Sim. Até o próximo vídeo, então. Nos aguarde.